Meu nome é Paulo, eu trabalho na Paulista Leste, Associação Paulista Leste, da Igreja Adventista, na área financeira. Trabalho para a igreja desde os 18 anos, sempre nessa área financeira. Então, esse é o meu trabalho, e na igreja como voluntário desde pequenininho. E trabalho a maior parte do tempo também na tesouraria da igreja como voluntário. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho de alguma coisa que a gente tem experiência na área de tesouraria, tá? Então, um pouco da área técnica, alguma coisa assim que a gente vai conversar. Eu espero que eu possa estar ajudando no desenvolvimento das atividades de vocês na igreja. Como eu disse, a gente queria aqui fazer uma conversa. Qualquer momento você pode dar uma sugestão ou fazer uma pergunta. Se a gente não souber, a gente aqui tem bastante gente para ajudar a responder. Então, é isso aí, gerenciar e potencializar os recursos na ação missionária. Como o departamento da ASA, todos os departamentos da igreja, eles precisam de recursos, né? E embora esse departamento seja o departamento que mais requer valores para que possa atuar de forma efetiva lá na igreja. Infelizmente, como está escrito nesse livro Beneficência Social, a página 16, se os homens cumprissem como mordomos fiéis aquilo que Deus pediu para cada um de nós, não teriam pessoas passando necessidade, né? Não teria sofrimento, mas infelizmente há sofrimento, há muita dor, há muitas pessoas na igreja sofrendo, pessoas ao redor da igreja. E o trabalho desse departamento não é só de dentro, com certeza é também para as pessoas de dentro, os adventistas, mas também é para as pessoas de fora. Qual que é o intuito desse departamento? É trazer as pessoas para a igreja? Essa é a primeira motivação de você ajudar na ASA? Não. A primeira motivação é você levar a pessoa que está precisando o amor, o carinho, que é isso que ele precisa de primeiro, e depois levar a Cristo, que é a fonte do amor, né? Então, os tópicos que a gente vai trabalhar estão aqui: recursos financeiros na igreja, planejamento de ações, depois aplicando os recursos na área da igreja, captação de recursos, não é muito simples, não é muito fácil, mas é bem importante, e prestação de contas. Como que a gente faz na hora das compras, levar lá os documentos para o tesoureiro da igreja. Então a gente vai falar sobre esses tópicos aqui, tá bom? Vamos lá então. A palavra do Senhor, o Senhor já deixou escrito para a gente que dele é a prata e dele é o ouro. É do Senhor dos Exércitos. Então, se a gente tiver a fé, tiver a comunhão, que a gente está ao lado de Deus, fazendo aquilo que Ele pede para nós, Ele vai trazer os recursos, né? Que a gente vai prover para as pessoas com quem estiver precisando, né? Então, vamos lá. Atribuição do líder. Isso aqui serve para até todos os departamentos da igreja, né? Eu sei que nem todos aqui trabalham como líderes de ASA, mas todos nós fazemos parte desse departamento em qualquer área que a gente estiver atuando na igreja. E outros departamentos que a gente atue também. Então, a principal atribuição do líder: participar de reuniões de planejamento com a equipe. Reunir todo mundo, né? Reunir todo mundo. Trazer eles para entender o que a igreja espera, em primeiro lugar, do departamento da ASA local. O que a igreja local espera, porque a igreja local ela espera alguma coisa de nós também. E o que ela espera? Então, desenhar isso para a equipe. Organizar funções do trabalho, preparar entrega de relatório. Depois, isso tudo vai ser disponibilizado para vocês, viu, gente? Tá? Preparar entrega de relatório, tanto para a associação que precisa de relatório, como também um relatório para a igreja. Como a gente atua de forma voluntária na igreja, nós devemos prestar contas, não só do dinheiro, mas de todas as atividades que a gente exerce na igreja. Prestar contas para quem? Para Deus, depois para a igreja, né? Participar dos treinamentos como esse são importantes. Em muitos casos trazem alguma inovação. Nós vamos trazer uma novidade aqui para a Associação Paulista Leste, que é muito importante, que tem sido muito cobrado da gente isso, tá bom? Então, comunicar a igreja está sendo feito, comissões, reuniões administrativas, ok? Fazer parcerias, oi? Esse aí você vai passar pra gente? Sim. Não precisa copiar então? Não precisa copiar, tá bom? Mas vocês cobram para o pastor Jair depois, ele vai passar tudo para vocês.
Acho que vai ter um link. Vai ter um link, é claro. Quando a gente copia também é interessante que a gente vai aprendendo, né? Vai gravando na mente. Fazer parcerias. O que é esse negócio de fazer parcerias? Principalmente nesse departamento. Parcerias com doadores de dentro, doadores de fora, com comércio, com pessoas de várias áreas, né? Voluntários, é isso mesmo. Promover, incentivar, apoiar todas as ações da igreja. É engraçado isso, né? Isso aqui, gente, eu tirei do manual da ação solidária, tá? Isso aqui você baixa no site da Igreja Adventista, lá adventistas.org.br, downloads, tá? Então tem esse material. Isso mesmo. Se você não pegou na igreja, a igreja fornece o pastor, você pode cobrar o pastor. Se você quiser ele em forma de PDF, usar no tablet, né, no computador também, você pode baixar, tá? E já pode mandar pra gente, né? E como que é isso? Incentivar e apoiar todas as ações. Tem uma ação de um departamento dos jovens, assim, todo você pode estar ligado, vinculado. Eu vou trazer um grupo de louvor legal. Ou pede para trazer um quilo de alimento para a entrada. E assim por diante. Várias ideias aí que vocês já estão acostumados e sabem até mais do que eu. Monitorar e avaliar as ações. Muitas vezes você faz um planejamento e se você não estiver avaliando, monitorando, para ver se está tudo sendo feito conforme você deseja, né? Talvez algo saia errado, então você tem que avaliar e monitorar, né? Então, um projeto bem planejado é como um mapa fiel que conduzirá o passo a passo destino, né? E você pode chegar assim ao seu destino, o seu objetivo com sucesso. Talvez se você não faça isso, você pode chegar num lugar indesejado, né? E aí todo mundo espera algo da gente. Mas vamos lá. Delegar atividades. Você pega um departamento e você vai criar então as áreas de atuação. E geralmente, quando a gente é escolhido para um departamento, a igreja vê algo em nós que um espírito talvez de promoção. Ele é um promotor. E geralmente, gente, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas a pessoa que é uma boa promotora, ela não cuida bem das finanças. Tá? Não sei se eu estou... Concordam? Concordam? Então, aquela pessoa que é muito promotora, ela não cuida bem das finanças. Então, se você é o líder que foi escolhido, você é um bom promotor. Mas você tem que ter ao seu lado alguém que cuide de áreas que você não domina. E um líder tem que ter a humildade de reconhecer o que ele não domina legal e trazer pessoas que saibam do que estão falando para ajudar nesses processos. Então, existem tantas áreas para serem cuidadas. Se você quiser cuidar de tudo sozinha ou sozinho, você pode não dar conta e prejudicar a comunidade, prejudicar o departamento, prejudicar a igreja, prejudicar as crianças. Então, por isso, é importante você delegar. E procurar quem tem aptidão. Na casa de vocês, quem cuida das finanças? Ou melhor, quem cuida da finança no casamento? Tem que ser o homem ou a mulher? O que vocês acham? Quem melhor entende da área, certo, gente? Então, na grande maioria das pessoas que eu conheço, a mulher cuida das finanças da casa. E é claro, tem lugares que se a mulher cuidar das finanças, a família vai à falência. Então tem que ser quem mais domina, quem tem mais habilidade, quem tem mais competência. Palavras que a gente tem que colocar habilidade, competência e correr atrás também disso. Todos nós podemos melhorar questões da nossa vida de competência, habilidade, lendo, estudando, procurando cursos e assim por diante. E até falei disso já. Numa empresa, geralmente quem cuida de dinheiro é um administrador. Por quê? O presidente geralmente é aquela cara da promoção. E se ele cuidasse do dinheiro, pode ser que a empresa já teria falido, certo? Então, quem deve cuidar do dinheiro da asa? Tesoureiro. E aí que tal? O tesoureiro da asa. Ou, se você não tem o tesoureiro da asa, o tesoureiro da igreja. Existem igrejas que têm poucas pessoas trabalhando. Então você não tem condições de ter um tesoureiro, de ter uma secretária. Mas o ideal é que você tenha pessoas para te ajudar no departamento. Então, principais dificuldades que eu acho aqui, tá, gente? Buscar sempre o bem comum da comunidade. Muitas vezes nós somos sonhadores. E às vezes o que a igreja precisa não é aquilo que a gente quer fazer. Então, a gente tem que buscar o bem da comunidade. Tem que entender,
chegar numa comissão quando você é eleito. Por exemplo, esse ano me elegeram departamento de... olha aí, esqueci. Ação missionária. Eu cheguei para a comissão, mas o que vocês esperam de mim? Né? Aí eu entendi todo o projeto, então vamos embora. Então, se você for escolhido, você tem que saber o que a igreja espera de você, qual é o planejamento da igreja. Porque uma igreja que vai muito bem, todos os departamentos, eles têm o mesmo plano de ação, o mesmo foco. Obrigado. Sabe? Então, é isso aí. Agir com ética, esse departamento é importantíssimo isso. Como eu sempre estive na área financeira da igreja, eu já vi pessoas a todo tempo virem questionar os departamentos da igreja. E uma pessoa que eu me lembro e tem a ver com o que nós estamos falando, que é a Asa, me questionou que ele era uma pessoa que ele não só doava coisas ruins. Não presta mais para mim, eu vou lá e dou para a Asa. Não, doava coisas boas, doava coisas novas. Então, de repente ele fez uma doação e ele viu a filha da pessoa que cuidava da Asa usando aquele bem, aquele item. E isso foi muito chato, né? Então, agir também com transparência. Você pega um valor de alguém, uma doação de alguém, mostrar para essa pessoa o que está sendo feito com esse valor, aonde está sendo destinado esse recurso, essa doação dele. Isso é importantíssimo para a igreja. Por isso a importância de dar um relatório na comissão, nas reuniões administrativas da igreja. Então, dar esse relatório para os membros. Isso aí não deixem de fazer. Dar o relatório. E a gente... Pode. Quer dizer que uma doação que doar não pode dar para um membro dali que está em casa? Claro que pode, claro que pode. É assim, e pode ser até para você também, se você está necessitando. Mas quando a gente está na liderança, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quem está na liderança, geralmente, é a pessoa que vai ser mais questionada. Principalmente se você tinha alguém que estava nessa função há muito tempo e você entrou bem no lugar dele, e isso acontece na igreja. Então você tem que tomar cuidado. Então, essa pessoa não gostou. Por exemplo, para mim, que estava ali como tesoureiro da igreja, não vi nenhum problema. Né? Ele doou, não importa para quem dá, para quem está precisando. Né? Mas são preocupações que a gente tem que ter. Né? Na transparência, de repente chegar para ele, olha, eu estou precisando muito disso aqui, eu vou pegar para um parente meu, né? Que você não vai ser questionado, tá? Então, sem transparência. Pois não? O inverso também acontece. Ofertas direcionadas para a Asa, vai para a tesouraria e não volta. Opa, nós vamos falar sobre isso também. Né? Aqui, ó, pois não? Só para complementar com relação à doação, aconteceu isso na igreja que eu frequento. Uma pessoa não falou isso muito, mas questionou que uma pessoa está usando a roupa, né? Aí o que eu fiz? Eu pedi para o rapaz do anúncio, passar no anúncio, que a gente faz bazar, e as pessoas compram roupa. Olha então, exatamente. E o dinheiro é revertido para a cesta básica. Aí, na mente daquela pessoa que doou, ela achava que não, que tinha que dar para o pobre. Mas ela estava me dando pobre, porque através da venda, né, do produto. E por isso que é interessante, gente, olha, se a gente chega e dá um relatório para a igreja, gente, a todas as doações que vocês estão fazendo, nós vamos fazer no bazar, nós vamos vender para pegar recursos para investir em cesta básica. Então, por isso que é relatório, você não perde com isso, né? Então, por exemplo, se você tem um departamento pequeno, você não tem condições de ter um tesoureiro, e mesmo o tesoureiro, ó, o que fala o manual, o que a igreja fala pra gente? Que toda doação deve ser entregue ao tesoureiro da igreja, ao tesoureiro, fazer um recibo, entregar para o doador o recibo, tá? E existe o que o irmão falou, existe tesoureiro que quer segurar o dinheiro e não devolver, isso também está errado. Então nós temos que procurar o pastor da igreja, os anciãos, e se não resolver, procurar os órgãos superiores, associação, união, sei lá. Mas a doação tem que ser respeitada. Se alguém fez uma doação para a Asa, que a gente chama lá no sistema de doação, uma oferta direcionada para um departamento, ele tem que ser respeitado. Tem assim, nós sabemos que, acho que todos são líderes e sabem, que as ofertas da igreja, elas têm um percentual, certo? Que vai para cada departamento. Mas se alguém direcionar a sua oferta, ela tem que ficar 100% para o destino que o doador quer. Destinou isso. Esse recurso que a gente recebe de doação da ASA,
Por exemplo, esse ano passado eu trabalhei aí com uma coleta de asa reforma. Então eu fiz assim, nós fizemos junto com o departamento missionário, né? Nós fizemos, fizemos uma coleta de R$7.000 que foi destinada à asa reforma. Por que a gente põe asa reforma? Porque a gente tinha uma casinha de alguém que ia reformar. Então a gente pediu a doação direcionada para a asa reforma. Só que aí não impediu das doações deles todo mês, a porcentagem que eles dão para a asa no caixa. Serem repartidas. Então. Que é onde eu trabalho com as famílias que têm cadastro e que chegam a pedido. Então, na realidade, irmã, se a doação foi feita para a asa reforma, teria que se respeitar e 100% ficar para a asa. Mas tem um detalhe que a irmã me fez lembrar, que nós não podemos pedir doações por exemplo, eu sou um dizimista e pactuante. O meu pacto, que eu fiz com o acordo com Deus, se eu quero fazer uma oferta direcionada, o que eu preciso fazer? A direcionada é a mais. E a grande briga... E a grande briga, que a gente trabalha também com os tesoureiros de igreja, ali na associação, a grande briga é com aqueles departamentais da igreja que fazem pedidos de ofertas direcionadas e a pessoa tira ali dos 10% de pacto dele, 3%, 4%, 5% ou 100% e direciona. Esse é um grande problema. Então, do que a gente aprendeu do Espírito de Profecia, né, e o que a igreja orienta é que você faça pedidos de ofertas direcionadas, além das suas ofertas normais, combinadas entre a pessoa e Deus. Então, a oferta da pessoa pode ser 1, 2, 3, pode ser quantos por cento ela quiser. E se ele tem esse combinado com Deus, eu dou 1%, dou 2, dou 3, eu vou dar mais um que eu vou direcionar para a asa. Porque dentro desses 3% que eu dei exemplo, uma porcentagem já vai para a asa. E não é justo que a gente, como líder da asa, né, prejudique outros departamentos. Tem as criancinhas que são o futuro da igreja, que para mim é fundamental que a gente não tire dinheiro desse departamento, porque a nossa igreja está envelhecendo. E você vai nas igrejas, principalmente nas maiores, você não vê jovens. Mas, gente, eu tô indo para outro... Não, tá ótimo isso, tá? Porque é bom a gente saber essa parte aí, porque senão a gente fica aquele jogo de empurra. E quem vai resolver a questão de ir avante com o trabalho, né? Mas se a doação for direcionada, o tesoureiro não pode. E isso ele ouve da gente ali, ele não pode mexer, tá bom? E tem que dar um recibo. Aqui tá aqui, ó, eu escrevi, ó. Esses fundos pertencem à asa e só poderão ser desembolsados por ordem do diretor da asa ou diretora, com prévio consenso da diretoria da asa. O tesoureiro da igreja dará o recibo de todos os fundos recebidos para a asa. Por sua vez, o tesoureiro da asa vai assinar. Na minha igreja é assim, o departamental assina a nota. Senão o tesoureiro não pode mexer. E tem que ser assim, tá, gente? Então vamos continuar. Caixa 2, que é quando passa pela igreja. A asa tem que ficar sabendo, a diretora. Sim, porque o tesoureiro deve todo mês, na comissão mensal, apresentar todas as entradas da igreja, todas as saídas, entradas. Eu, quando tesoureiro da igreja, dava uma folhinha com os valores de cada um do seu departamento, para eles saberem quanto eles têm e eles acompanharem. E nós temos que acompanhar. Deus pede isso para nós, a igreja espera isso de nós, os irmãos esperam isso de nós. Acompanhamento. Eu vou ter que falar um pouquinho rápido, eu não gosto disso, tá, gente? Mas, tá? Então, existe outra dificuldade. Existem lugares que você geralmente compra que não dá nota. Acontece isso lá na sua igreja? Não devia, tá? E aí a gente tem a tendência de guardar um pouquinho de dinheiro ali, que não passa pelo caixa da igreja. Por quê? O tesoureiro não vai pagar se não tiver nota fiscal, né? Mas, gente, infelizmente, isso aí é a lei do país e a gente tem que obedecer. Então, tem que passar tudo pelo caixa da igreja e você só deve comprar onde dê nota fiscal. Tá? Só onde dá nota fiscal. Até o feirante hoje tem nota fiscal. É só você cobrar que ele vai ter nota fiscal. É mais caro? Mas é a lei do país. Infelizmente, nós temos que andar nisso. Quais são as dificuldades? Eu também tenho uma questão. Já te dou a palavra. Imagina o seguinte. Vamos fazer camiseta para a equipe da asa. Cada membro está pagando a sua camiseta. O tesoureiro não precisa de nota. Exato. Porque senão ele fica com o superávit lá desnecessário. Né?
Exato. Exatamente. Tudo isso dá para... Embora você deveria cobrar a nota do prestador. Para ele, né? Para fiscal só. Exatamente. Pois é, irmão. Uma pergunta a respeito sobre caixa fixo. Como é que funciona? Já vamos falar disso aí. Outro problema que a gente pode incorrer aqui no Caixa 2, guardar dinheiro à parte, ou seu tesoureiro, a gente está com dinheiro da igreja no bolso, puxa, preciso comprar um negócio ali para mim, e a gente facilita coisas erradas. Irmãos, eu não sou perfeito, eu acho que ninguém de vocês ou seu tesoureiro também não é. Então nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Caixa 2 tem várias dificuldades. Tem mais uma, por exemplo, a igreja não, as pessoas onde você compra, às vezes, são pessoas que não contribuem para a cidade. E aí, você sabe, eu sei que o povo pode administrar mal, mas não é problema nosso, vocês vão se ver depois com Deus. E mais uma coisa que eu lembrei aqui, quando a gente compra um lugar que não tem nota, e aí você fica pedindo nota de outras coisas para você pôr no lugar daquela. Né? Aconteceu também um caso que eu vivi, tá? Uma pessoa de outro departamento, não da ASA, ela estava com uma amiga que era de outro departamento lá no Riachuelo e comprou uma camiseta pro filhinho dela do Batman. No dia tal, na hora tal. E ela precisava de uma nota porque ela comprou na feira mercadoria que não tinha nota. Então ela falou, pô, eu tenho uma nota aqui, eu apresento na igreja, não estou roubando, não estou fazendo nada. Só que aquela pessoa era auxiliar do tesoureiro. E quando ela viu aquela nota, poxa, eu vi ela comprando, eu estava com ela. Ela comprou para o filho dela está usando, ela está cobrando da igreja. E até você explicar isso, puxa, até já a igreja inteira já está falando mal de você. Por exemplo, o meu tesoureiro, eu fiz uma compra do Natal para as crianças, e lá a ASA que dá presente do Certo. Natal para as crianças. E eu perdi a nota. Eu tenho que reembolsar essa nota para ele. Tem que reembolsar. A nota sumiu e eu tenho que reembolsar. Aí ele falou assim, que eu posso fazer uma compra, quando eu for fazer a minha compra, eu reembolsar, pegar a minha nota e dar para ele, mas eu tenho medo disso. Não, mas aí você está combinada com o tesoureiro, sabe? Aí é diferente, né? Concorda? O certo é você ir na empresa que você comprou e pedir uma segunda via de nota. Eu vou falar sobre prestação de contas aqui, vocês vão ver como isso está fácil agora, tá, gente? Mas no caso que a irmã falou, já aconteceu comigo também, com irmãos que, quando eu era tesoureiro da igreja, aí a gente combinava com o ancião do departamento, fica tranquilo, transparência. Transparência. Mas é transparente, entendeu? Então... Eu disse, não pensar que a minha compra, eu fiz a minha compra. Não, mas aí é a transparência. Pois não. Não, e agora também, quando você vai fazer compra para a ASA, você só dá o CNPJ e já cai automático na associação. Ó, Eles só aceitam uma... CNPJ, mas deixa eu explicar, agora todos os estados já estão entrando com a nota fiscal eletrônica. Então, se você lembrar o número da nota, a gente imprime em qualquer lugar que você tiver com a internet, você imprime essa nota. Se tiver se tiver com o CNPJ, é verdade. Eu vou mostrar. Da igreja. A associação tem um CNPJ e as igrejas todas da PL tem outro. Por enquanto. Daqui a pouquinho, o certo é que cada igreja tem o seu CNPJ, tá? Mas isso tem que ser quando uma nota é alta. A nota tem que ser acima de 300, 400. Então, agora, para não perder, gente, todo mundo perde nota. Então, o melhor é você já ter uma pastinha, andar com ela e já guardar isso aí certinho, tá? Mas esse é um problema que não vai... Outra pergunta que eu quero fazer. Pois não. Por exemplo, assim, para mim trazer a minha equipe aqui, ninguém pode comprar camiseta, com todo mundo desempregado. Aí como é que eu faço? Comprei a camiseta, posso dar nota para o fiscal? Para o tesoureiro? Para ele reembolsar aquele das camisetas do pessoal, que o pessoal não pôde vir? Pode, se é um projeto do seu departamento, sim. É o pessoal que está te apoiando. E se você tiver caixa, que é o que a gente vai falar para frente. Vou continuar então. Agora eu vou falar sobre o planejamento das ações. Como eu disse, eu vou falar um pouquinho mais rápido. Eu não gosto, mas eu vou ter que falar. Planejamento, quando, como e o que fazer, né? Então, todos nós queremos ter o sucesso no nosso departamento. E eu sempre tive isso como coisa de vida, tá? Primeiro passo da vitória, para mim, sempre foi sonhar ou você ter um objetivo de vida. Mas não adianta nada você ter um objetivo e você não planejar
e você não executar aquilo que você se propõe a fazer. É o sonho que você tem, correr atrás. O mesmo acontece no departamento. Se você não planejar de forma equilibrada, você pode ter problema. Então, já até falei isso aí, você ter uma pessoa que na sua ausência, o departamento não pare. Você não é polivalente, é onipresente, aquilo tudo. Então, tem que ter alguém ao seu lado que não vai deixar a peteca cair. Tem que funcionar. Se possível, ter um tesoureiro do departamento. Se não tiver, que você use o tesoureiro da igreja. E um secretário, uma secretária. Porque você já vai ver. Né? E todo mundo do departamento e as outras pessoas que estão engajadas têm que entender o que você quer. O que a igreja quer. Sabe? Porque às vezes o tesoureiro só fica preocupado com as notas e não sabe qual que é o planejamento da ASA, quais as ações que vão ocorrer na igreja, que ação vai ocorrer em março, em abril, né? Então todo mundo tem que entender o que você quer. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, a teoria é assim, é a entrada e saída que tem dentro do seu departamento, né? Entrada e saída. E você tem que anotar tudo isso para que você consiga fazer o seu orçamento financeiro. Né? O que é o orçamento? Que é ligado ao fluxo de caixa. O orçamento é você ter uma ideia de quanto mais ou menos entra por mês no seu departamento e você ter uma ideia de quanto você gasta por mês no seu departamento. É complicado porque a gente não sabe certinho. Se fosse algo que fosse o mesmo valor todo mês, seria mais fácil. Como não é o caso, então nós temos que fazer um histórico dos últimos meses, principalmente se você entrou agora no departamento do último ano, entender mais ou menos quanto que é a entrada, quanto que é a saída e agora fazer o seu planejamento, né? Eu quero fazer isso a mais, né? E tenho condição? Não tenho, né? Agora, para que serve o orçamento? Ele vai mostrar se você vai ter condições de atuar, de terminar o projeto que você quer. Qual será a receita e despesa? Serve para mostrar às comissões da igreja o valor estimado, podendo até ter um aumento percentual. Claro, você tem um projeto muito legal, só que você não tem dinheiro. Você convence toda a comissão e você fala, o projeto é fantástico, vai ajudar no evangelismo, vai trazer jovens, vai trazer criança. O que a comissão vai fazer com você? Vai aumentar o seu percentual. Agora, você trouxe um orçamento, um planejamento, uma coisa bonita, bem trabalhada, né? É uma ferramenta, gente, então, de um gerenciamento estratégico do seu departamento. Legal, gente? Vamos continuar então, né? Vamos lá. Cuidados que temos que ter. Opa! Nunca deixar zerar o caixa. Sempre pode ocorrer surpresas, né? Então, nunca deixar zerar. Prometer além da entrada, contar com doações que nunca virão. Né? Eu conheço várias pessoas que prometem dinheiro e você fica contando aquilo e nunca vem. E aí você fez o planejamento, fez um acordo, contratou alguém e daqui a pouco você vai ter que tirar dinheiro do bolso, né? Se a igreja não quiser assumir. Tá? Secretaria. É importante secretaria? Na ASA? É? Por quê? Você tem que ter cadastro de todas as pessoas. Das pessoas que você ajuda, né? Dos membros, dos doadores, cadastro de possíveis doadores, cadastro de técnicos. O que eu quero dizer com esse técnico aqui, né? Os voluntários da igreja que atuam nas diversas áreas profissionais do mundo, onde eles trabalham. Não, mas isso agora já tem no aplicativo. Tudo isso aí dá para fazer no aplicativo. Tudo dá para fazer no aplicativo, né? Já estou usando. Show de bola. Mas para que você usa o aplicativo? Para gerenciar. Para gerenciar a ASA, tá bom. Então vamos continuar. Então, você sabendo o que cada pessoa atua, por exemplo, que a nova proposta da ASA, da APL, eu acho que acaba sendo a divisão, né? Porque tudo onde você vai são os livros do pastor Jair, nosso departamental aqui, que eles estão usando, né? Então, é show de bola. O pastor Jair fazendo história. Você fazer em vez de você só ficar... Eu acho que eu escrevi isso para frente, né? Aqui, ó. É bem aqui mesmo. Qual que é a principal ação da ASA da sua igreja? É igual a minha igreja? Roupa e alimento? Roupa, remédios, curso. Qual deve ser? Opa, então, ó, a APL já está... Eu acho que a principal ação da ASA, eu trabalho com a ASA há alguns anos, é ensinar a igreja a ter compaixão. Compaixão, ótimo, irmão. E aí, gente, tendo compaixão, a gente vai ter compaixão para quem? E com quem?
com... Os necessitados. E os necessitados? Qual que é a maior compaixão que nós podemos ter por eles? Trazer eles para Cristo. Espiritual, levar a palavra. Tá tudo certo, mas tem mais coisa. Ensinar eles a pescar. Olha, ó. Não só. Se você está ajudando, Principalmente saber as necessidades deles. se você está ajudando uma família há um ano inteirinho, ou há 2 anos, ou sei lá, e não houve uma mudança de atitude na vida dessa pessoa, você não está ajudando. Vou te dar um exemplo claro, né? Eu vivo de casos. Tem uma situação que a menina tem 24 anos, tem uma filha de 100 anos, e a filha, ela se alimenta com alimentação pública. Ela recebe um salário mínimo por mês e dorme 4 horas por noite. Eu vou ajudar ela direto ou não? Sim, mas... Existe um caso e um caso. Com certeza. Mas aí tem outros casos, né? O irmão me fez lembrar de uma história que eu ouvi, era molecão ainda. Tinha um sábio e tinha um discípulo. É uma história, tá, gente? E esse sábio andava numa redondeza e esse discípulo foi aprender com ele. E ele chegou na casa de uma família, muito simples, tudo muito escasso. E lá eles sobreviviam de uma vaquinha. Já ouviram essa história? Uma vaquinha de leite. E aí conversou, saiu. Quando virou a montanha, a casa não dava para ver a casa, aquele líder lá, espiritual lá, pegou a vaquinha, empurrou no precipício e a vaquinha morreu. O discípulo falou: mestre, você está doido? É da onde eles tiram o sustento. Aí ele falou: vamos viver, né? No outro ano passaram por ali, como que estava a casa? Tinha 2 carros, uma plantação bonita. Saíram da zona de conforto, eles estavam acostumados ali, ter tudo facinho, não tinha esforço, né? Então, acomodado. Mas aí, vamos lá. Ó, gastar os recursos da igreja não é só com assistencialismo, com cesta básica, roupa. Não, feiras de saúde, onde a gente vai fazer muita atuação. Igreja aberta, atendimento de profissionais voluntários, que aí é o cadastro da secretária que eu falei. A nossa igreja, que é aqui na Vila Matilde, a gente fazia feira de saúde na Praça da Toco, que a maioria de vocês passaram por ali para vir para cá. E aí um dos nossos irmãos lá teve a ideia de fazer a igreja aberta. Eu fui um que foi contra. O povo não vai vir aqui. A maioria que passa na nossa feira é os católicos. Fizemos a igreja aberta. E aí, ó, lotou a igreja. E lá tinha advogado, numa salinha confortável, que lá era a escola era lá antes, então tinha salas, psicólogo, dentista, uma pessoa aqui falando de, falta muito sabe a administração do espírito de economia. Então tinha uma pessoa ensinando ali finanças da família, do casal, né? Cursos técnicos. Então, ações para gastar recursos da ASA com palestrantes é importante? É ou não é? Gente, de repente, principalmente se esse palestrante vai trazer um curso técnico, né? De cozinha, costura, artesanato, computação, finanças, administração, certo? Então, não é só com cesta básica que a gente deve gastar o dinheiro da ASA. E aí, aqui ó, outro livro do pastor Jair, né? Meu Talento Ministério, rodando aí a divisão sul-americana inteira. Então, as pessoas que desenvolvem uma atuação no dia a dia, domingo, sábado à tarde, ajudando as pessoas com aquilo que ele já tem competência e habilidade, certo? Um contador ensinando uma pessoa a fazer um orçamento financeiro, um dentista cuidando do dente, e assim, ó, são muitas coisas bonitas que a gente viu aqui na igreja da Vila Matilde. Gastar com cartas de parcerias, agradecimento a doadores, né? Então, legal? Agradecimento a doadores é assim. Eu tenho uma situação para acontecer aí, que uma vez eu fui fazer aquele lá do Mons Quentes, de inverno. Fui numa empresa lá que ela atende hospitais. Pedi doação de cobertores. Olha aí, parcerias. Aí eu levei o ofício, tudinho. É só que eu não precisava, mas eu levei. Consegui 18 cobertores. Olha que legal. Aí eu convidei a dona para ir lá para entregar, ela não pôde ir, mas no final da campanha eu tirei fotos. E levou para ela. Levei para ela junto com uma carta de agradecimento. Essa pessoa pode doar de novo ou não? Sim. Agora, se você nunca mais volta lá, talvez essa pessoa fale, nem sei o que fizeram com o material que eu dei. Nós temos uma parceria com uma loja do Brás, todo ano ele faz doações pra gente ali na igreja, da minha igreja, né? Então, ações que devemos evitar, ó, projetos que exijam manutenção e administração. Então, muitas vezes tem igrejas que entram
em verdadeiras roubadas, né? Uma igreja ganhou, esse tempo atrás, eu não vou... É um lugar que tem as pessoas que drogadas vão para lá, como que é o nome? Puxa, um abrigo. Uma casa de recuperação, isso mesmo. Gente, como que a gente ia manter aquilo lá? Era dinheiro e mais dinheiro, né? Então a gente tem que evitar, a gente não dá conta disso, né? Então o que a gente tem que ter é parcerias para que pessoas que venham com esses problemas, a gente possa indicar, possa levar, possa cuidar e dar uma assessoria, né? Vamos falar um pouquinho de captação de recursos? Muito bem. Legal isso aqui, né? O engajamento dos colaboradores, inclusive participando, doando, né? A congregação tem que entender o significado da asa. Eu coloquei aqui, né? O A, né, que significa ação, impulsiona, essa palavra impulsiona, eu vou ler aqui desse lado, a transformação de ideias, né? Ou seja, mãos à obra. O solidária, né, do S, significa ação estar ligada a uma realidade de ajuda mútua, ser solidário, a gente falou aqui, ter a compaixão, e adventista que indica o nome da igreja, né? Então, é legal que o irmão citou de exemplo, e com um panfleto, com um portfólio, mostrando tudo que a igreja faz, o que a sua igreja local está fazendo, né? E isso vai impulsionar, com certeza, doações. Tinha um pessoal da igreja do Parque São Rafael, que fazia um trabalho lindo com as crianças da favela. E as crianças vinham todas lá e por muitos anos eu doava um brinquedo para uma criança. Um brinquedo, não ficava pesado para mim. Por muitos anos a gente fazia parte disso. E acabava que eu era um doador anual, como pode ser assim, né? Todo projeto dele de Natal, ele vinha me procurar. Eu acho que ele foi embora para outro estado. Criar doadores mensalistas. Né? Pedir doações, indicações de membro para potencializar, multiplicar esses doadores. Agradecer doadores, mostre o impacto alcançado com a oferta doada. Imagine que alguém que você está fazendo um trabalho tem uma história bonita de transformação, né? Eu vou dar outro exemplo, a costureira de uma pessoa ligada bem próxima a mim, ela ganhou de presente 2 filhos novos, porque o irmão dela morreu. 2 filhos. O que a minha esposa fez, as outras amigas? Nós cuidamos dessas crianças. Hoje elas estudam nessa escola, os 2, né? Campuri, Aventuri, tudo é por nossa conta. São 2 crianças que já estão batizadas na igreja adventista. E hoje tem a esperança que eu tenho de encontrar com o Senhor. E muitas vezes nos chamam até de anjo, né? E o anjo só se for do mal, mas me chama de anjo, né? Então, não, é que eu sou pecador, eu não posso me comparar, né? Celebre, crie eventos para reunir os doadores, entende? Então nós temos que celebrar, né? Mostrar os impactos de tudo que está acontecendo, dos benefícios, das transformações, né? Bom, pastor, é interessante isso daí, que na celebração você já pode fazer a prestação de contas. É claro, exatamente. Você foi lá celebrar com aquela empresária, não foi? Você celebrou, deu um relatório, mostrou, né? Aí o livro do pastor Jair, né? A Igreja em Missão. Né? Também tem na internet, se não na CPB ali tem, né? Ele dá ali 97 sugestões de captação de recursos. E eu destaquei aqui, ó, doações de produtos e serviços, né? Não só dinheiro, cobertor, de alimento, tem aqui o senhor João, 74 anos, se eu não me engano, porque assim, gente, quem for... Me perdoem aí falar, né? Isso que eu vou dizer, mas quem for de mais idade, às vezes a gente para de trabalhar, tem gente que até morre de tristeza, porque não tem mais uma função, não faz mais nada, né? Eu conheço pessoas assim. Então, esse senhor aqui, ele pega o carrinho dele, 0,5 tonelada por semana. É incrível a história dele. Ele sai na redondeza ali de onde ele mora e chega na igreja dele com 0,5 tonelada por semana. É incrível. Isso aí o pastor Jair me falou anteontem, né? Uma pessoa que ajuda. Então, ó... Usar voluntários com tempo, usar rede social e telefone, as redes sociais hoje, elas alcançam pessoas e lugares que a gente não acredita, né? Portfólio com projetos, né? Audiovisual ou alguma coisa que a gente faz, parceria com o comércio, parceria com escolas técnicas. Ali na Guilhermina tem uma irmã que trabalha no Sebrae, nem sei se alguém conhece, que eu fico falando um monte de exemplo, né? Mas ela trabalha no Sebrae, ela está trazendo os colegas dela nesse projeto aí do pastor Jair. Como que é o nome daquele site dele lá, Advent7,
né? Que são um credenciamento de todos os profissionais liberais, gente que arruma ar-condicionado, marceneiro, carpinteiro, quem vende isso, quem vende aquilo. Isso, obrigado, irmã. Fantástico esse projeto. E ela tem levado esses amigos dela do Sebrae para dar aulas técnicas. Teve aulas técnicas com mais de 30 pessoas aqui, 7 dias, né? Sobre, né, temas. Dar relatório também ajuda, né? A gente já falou isso umas 3 vezes. E também nós temos o novo produto aí da igreja, que é o 7Me. Acho que todos conhecem o 7Me, que é uma forma de você doar pelo aplicativo, pelo celular, pelo computador, para onde você quiser, você pode doar. Que já foi feito um estudo, a maioria dos jovens, daqui a poucos anos já, não vão andar mais com dinheiro no bolso, já não andam, né? E muitos de nós já não andamos com dinheiro. 7, 5, 3 reais já estamos pagando no débito. Estou falando besteira? Então, não tem dinheiro. Então, fizeram um estudo e e viram que os jovens pararam de ser dizimistas, ofertantes, e foram pesquisar, que eles não tinham dinheiro na hora. Então, mas a maquininha é muito... A nossa cultura adventista ainda é muito dura, a maquininha, né? Então, nós temos um aplicativo, que é como se fosse a maquininha no nosso celular. E você vai para a igreja com o mesmo espírito de doação, de serviço, de voluntariado, e você faz a sua doação. E isso não é só nós. Todas as pessoas não adventistas também podem usar e fazer doações. Ok? Novidade da PL. Nós temos aqui, isso aqui, ó. Isso é muito perguntado e muito questionado. O que é a ADRA e o que é a ASA? Antigamente tudo era ADRA, né? E aí, por uma questão política, fiscal, esses departamentos separaram, né? Então a ASA é o ramo de atividade missionária na igreja local e a ADRA é uma organização não governamental. A ASA não entraria, por exemplo, num país como o Líbano, a ASA. No Líbano, tá lá, a ADRA já entra, né? É uma entidade jurídica, ou seja, tem uma estrutura legal própria, não é entidade jurídica, tá? Religiosa. Participa de concorrências públicas, privadas para a captação de fundos. Esse aqui, geralmente, quem doa são os membros. Embora submetida à estrutura denominacional, por suas características, tem o seu sistema administrativo, financeiro e gestão, tal, portanto, não opera como um departamento. E a ASA é um departamento. Embora tudo isso, eu estou falando tudo isso, a ASA é um departamento. A ADRA é uma organização. Embora eu falei tudo isso para vocês, nenhuma dessas duas instituições podem ter o benefício fiscal com referência à doação. Então eu vou doar e quero que seja abatido isso no meu imposto de renda, ou de pessoa física ou de jurídica, tá? Infelizmente isso não existe. Então, como eu sei que geralmente as pessoas perguntam, eu já trouxe isso aqui. O nosso governo ainda não permite que instituições religiosas tenham esse benefício. Embora nós tenhamos imunidade de alguns impostos, como IPTU e acho que cota paz na educação, tá bom? Então essa é a novidade. Nós vamos abrir um site, tá? Com uma conta própria para doações. E esse site, ele vai funcionar mais ou menos como o 7Me. Na realidade, a pessoa vai fazer a doação e assim, no próximo sábado, o tesoureiro vai emitir o recibo em nome da pessoa, se ele colocar o nome lá no site, na doação, e vai entregar e devolver para a pessoa via tudo na internet mesmo, tá? 50% disso vai para a igreja local e 50% para a PL, não para a PL, vai para a ASA da PL. Pastor Jair que vai destinar onde vai ser usado esses recursos. Por exemplo, o Advent 7 que a gente falou aqui, é um projeto que é maravilhoso, mas precisa de dinheiro. E às vezes a verba que ele tem lá da associação não é suficiente para ele pagar um site, para ele ter uma pessoa que vai ficar o tempo inteiro fazendo a manutenção e assim por diante. Então vai ser uma coisa que logo logo vai estar na mão de vocês aí para a gente usar. Já falei disso aqui. No caso não é filantropia. Não, nós não somos... A educação é filantrópica, porém só para atividade educacional. Tá. Né? Então a filantropia, embora a gente seja considerado filantrópicos, né? Nós não temos nenhum benefício com isso. Então a não ser a parte educacional. O governo não aceita as deduções, tá? Nem para a escola adventista, nem para a ADRA. Prestação de contas. E aí eu estou encerrando, que eu já passei até do horário, né? Quase.
Aqui é um ponto que tem muito a ver quando você pega um recurso da igreja e você agora vai devolver o documento para o tesoureiro ali. E isso tem sido um problema. Então eu trouxe aqui os documentos fiscais, os principais documentos válidos fiscais, né? Que é a nota fiscal, cupom fiscal e a nota de prestação de serviço. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso com vocês. A nota fiscal de produtos, geralmente quando você vai ali, ó, até um exemplo da loja americana, compra um produto ali, né? Ela sai essa nota. Como eu disse, já é uma nota eletrônica hoje. A maioria dos estabelecimentos não podem mais emitir aquela nota manual. Então você tem que verificar isso, senão o seu tesoureiro não pode aceitar. Isso traz uma consequência para a igreja, gente. Sabe por quê? Agora a gente está tendo que mandar toda a nossa contabilidade para o governo através do SPED fiscal, das guias, e eles vão saber se a gente está comprando com uma nota não válida. E nós temos que ter cuidado com isso, para que a gente, como membro, não prejudique a igreja e ela possa vir perder alguns benefícios, como eu falei, nós temos imunidades, né? Nós temos alguns benefícios por ser uma instituição religiosa. E quando você faz algo errado, você coloca em risco isso tudo, né? Então essa é a nota fiscal, né? Normal. O outro que é bem conhecido é o cupom fiscal, que a maioria dos estabelecimentos, esse é o formato dele agora, com QR Code, tá? E isso tudo você pode tirar uma segunda via, tendo acesso à internet, você tendo o número, né? E você pedindo para colocar no CNPJ da igreja, você consegue tirar uma cópia, tá bom? E a nota fiscal eletrônica de serviços. Quem emite essa nota? Pintor, encanador e assim por diante. O que a gente tem que entender de tudo isso? Toda nota que nós compramos para a igreja, nós temos que colocar o CNPJ da igreja, já vou colocar aqui para vocês, nunca o seu CPF, tá, gente? Nunca o seu CPF, porque nós não podemos aceitar, tá? Só da igreja. E outra coisa, quando a gente fala de nota fiscal de serviços, você precisa prestar atenção, eu sei que isso aqui é bem chato, né? Mas, se possível, você prestar atenção nesse item aqui, que é código de... Puxa! É o código de atividade, antigamente chamava CNAE, né? A pessoa tem uma autorização para emitir nota. Existe, né? Opa, tá. Obrigado. Então, o que é isso? A pessoa tem no seu KNAI ou no seu ramo de atividade, está lá que ele pode confeccionar camisa. E você vai lá comprar dele, sei lá, flor, decoração. E ele, com esse KNAI de confecção, ele coloca aqui na descrição flor. E a gente não pode aceitar esse tipo de nota, infelizmente. Então, vocês têm que começar a nos ajudar. E isso é o futuro, infelizmente, é o país que nós vivemos, são as leis, e nós precisamos cuidar cada vez mais disso. Quando a nota vai errada para a associação, a gente vai mandar isso para os órgãos fiscais e a gente vai ter problema. Outra preocupação que nós temos que ter com todas as notas, tanto com a nota fiscal, cupom fiscal, é a data. Você comprou um item agora em fevereiro, você guardou na carteira e vai colocar lá na tesouraria só em abril. A gente também tem um problema com isso, que é outro nome lá que eu até esqueci. Tem uma galera, competência, você é da área, né? Oh, misericórdia. Aqui, ó, eu vou aqui e me ajuda, né? Então tá. Outros comprovantes que existem. Não, mas já está acabando, ó, mais 2 minutinhos. RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, né? Geralmente quando você precisa disso, você vai ter que pedir para a associação fazer esse RPA, quando alguém não tem nota, né? E é uma pessoa que vai trabalhar 2 meses, 3 meses no máximo, aí dá. Então é isso aí que tem, que a gente é aceitável, né? Não aceitar ou orientar as pessoas que você às vezes dá dinheiro, porque muitas vezes você até sabe disso, mas você dá um dinheiro, fulana, compra um negocinho ali para mim, você tem que orientar essa pessoa, não aceitar recibo. Existe só tem acho que 2 ou 3 itens que aceita recibo. Quais são eles? É quando você aluga uma casa, certo? Um espaço para o acampamento, né? Quando você aluga cadeira, mesa, isso aí, se a empresa, tem empresas que dão nota, mas tem empresas que eles são autorizados a emitir o recibo. Vamos continuar. Não, espera aí. Vamos zerar. Aqui é a última tela. Então, não aceitar notas ou cupons CPF ou CNPJ que não for da igreja, tá? Então, isso aí
peça para o tesoureiro se você não tem. Se não, você não receber essa palestra, peça para o seu tesoureiro, o CNPJ da igreja. Eu tenho uma briga constante com os pastores lá na associação, porque o CNPJ da associação é 4.000 contra 12. E esse aqui é o da igreja. E eles vêm direto com o CNPJ da igreja. E eu devolvo a nota para eles. Eles ficam doidos. Mas acontece, né? E esse é um pedido que a gente faz para vocês também. Notas fiscais, falei isso já, com ramo de atividade diferente da descrição da nota. Notas ou cupons com alimentação que não condizem com o princípio de saúde da igreja. Então você vai dizer, fulano, me arruma uma nota, né? Aí vem um cigarro, uma Coca-Cola. Coca-Cola ainda dá, gente, não dá não? O ideal é que não tenha, né? O ideal é que não tenha. Mas às vezes não é que a pessoa fumou, que a pessoa bebeu aquilo. Ela não tem nota e às vezes ela tenta arrumar uma nota que vem. Então é uma coisa que a gente tem que evitar. E gente, eu quero agradecer o tempo que a gente passou aqui junto. Oi? Eu tenho dúvida. Então pergunte. A dúvida é sobre o caixa fixo. Pois não. O caixa fixo é o seguinte, ó, se a ASA recebe uma doação, vamos supor que você me dá uma doação direta para o diretor ou para a equipe da minha ASA. Tá. Você me dá um valor de recurso, de dinheiro. Olha, toma aqui, vou doar R$100 aqui para a ASA. Toma aqui, ó. Aí beleza. Esse dinheiro eu não quero levar para a tesouraria, mas eu registro ele. Fica lá, fica como caixa fixo. Para mim comprar um remédio, se for necessário, alguma emergência, suprir. Porque muitas das vezes a igreja, até passar na comissão para você adquirir um recurso, você não atende a necessidade de quem precisa. Irmão. Por exemplo, numa emergência de uma enchente, precisa comprar colchão, precisa comprar alimento, aí a enchente foi hoje. A comissão vai ser sábado que vem. Como é que você vai fazer? Então, essa não é a orientação da igreja. Não podemos ser caixa 2, não podemos fazer isso. Isso aí, por exemplo, eu quando tesoureiro e vem um departamento da minha igreja que faz o caixa 2, infelizmente, irmão, eu já desconfio dele. Eu tô sendo sincero pro irmão. Tô sendo sincero. O que o irmão falou, caixa fixo, não é... Você está falando de caixa 2 na realidade. Você tá registrado com uma contabilidade à parte. Não é a orientação da igreja. O caixa fixo é tudo que entra fixamente, entra ali na contabilidade da associação. Isso é um caixa 2 que o irmão está falando. Então, nem nos meios políticos ninguém aceita isso em igreja, em política, nem em tesouraria nenhuma. Infelizmente, não dá para aceitar. Tudo tem que ser passado para a igreja. Então, a solução para esse caso? A solução é apelar para a igreja, para o tesoureiro, para o pastor, para procurar um meio de resolver o problema. Eu fui tesoureiro de igreja há muitos anos. Eu sempre resolvi isso aí. Não dá para... E no nosso caso, nós temos um valor já pré-autorizado para gasto, que você pode usar sem pedir a autorização da comissão. Irmãos, que Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, viu?